Olá, povo bonito e animado da educação adventista! Animados para mais uma aula para bombar no Enem? Esse assunto também é frequente nas questões do Enem e trabalha com a lógica da valorização da diversidade brasileira. Considerar que somos um país continental e, dessa forma, as variações aqui existentes também são gigantes é algo necessário para essa prova. Isso não quer dizer que o uso da norma padrão deve ser abolido, muito pelo contrário. É preciso incentivar seu estudo e valorizá-lo, além de ser direito de todos o domínio da sua própria língua. Fica a dica. A primeira dica, então, é cuidado para não considerar tudo um erro. Linguisticamente falando, devemos utilizar os termos adequado ou não adequado a todas aquelas questões que já estudamos em aulas anteriores. O que eu estou escrevendo, falando, para quem? Qual é o propósito desse gênero? Qual é a situação comunicativa? Lembre-se também de que os níveis de linguagem também são diferentes para a fala e a escrita, pois a fala sempre será mais informal que a escrita. Se você não levar isso a sério, será uma presa fácil desse tipo de questão. Gosto de pensar que tudo tem seu tempo e lugar, assim como nos vestimos para ocasiões diferentes. Devemos, assim, utilizar as variações de nossa língua com esse propósito também. Antes de mais nada, é preciso ter equilíbrio, como em tudo na vida. Então, ao pensarmos na variação linguística em nosso país, precisamos compreender primeiramente 5 aspectos, segundo o professor Marcos Banho. Inclusive, se você quiser conhecer mais sobre esse assunto, indico 2 leituras desse autor, A Língua de Eulália e Nada na Língua é por Acaso. São livros fantásticos. Mas, voltando ao nosso assunto, é preciso levar em consideração que a nossa língua não é homogênea. Muito pelo contrário, ela é heterogênea, como você já deve ter percebido. Então, de que forma essa variação é percebida? A variação acontece em todos os níveis da língua, como no nível fonético-fonológico, por exemplo. Quantas formas de pronúncia você conhece do R em português? Eu me lembro de no mínimo 2, aquele R bem caipira, porta, e aquele carioca, né, porta. E o que falar dos sotaques? Temos também ali o nível lexical, que acontece quando temos várias palavras para uma mesma coisa, como xixi, urina e até mijo, né? Não é uma palavra muito bonita, mas seria uma variação dessa palavra. Temos também o nível semântico, quando uma mesma palavra pode ter mais de um significado, como a palavra vexame, que pode significar vergonha ou pressa, dependendo da origem do falante. Temos também a variação morfológica, quando há alteração na forma de um termo que expressa a mesma ideia. Por exemplo, pegajoso e peguento. Muda-se apenas o sufixo, expressando, porém, a mesma ideia. Temos a variação sintática, que ocorre quando uma mesma oração pode ser organizada de diferentes formas, mas significa a mesma coisa. Por exemplo, vou não, de algumas regiões do Brasil, ou não vou, quer dizer a mesma coisa. Relacionadas a essas variações, é frequente vermos questões que tratam de fatores também extralinguísticos, que interferem nessa variação. Há inúmeras nomenclaturas para isso, mas vamos fazer uso da variação histórica, territorial ou também conhecida como geográfica, de idade, de sexo, social, entre outras. Então vamos relembrar rapidinho esses conceitos? Variação histórica são as mudanças no uso da língua relacionadas ao tempo, como que acontece, por exemplo, com a palavra você, que antigamente era era vossa mercê, depois se tornou vós me ser, depois se tornou você, e se bobear a gente já está na era do C, né? A variação territorial são as variações decorrentes da origem do falante. Então, por exemplo, quem é de um internato conhece muito esse tipo de variação, né? Então, macaxeira, aipim e por aí vai. Temos também a variação de idade, que vai depender da idade do falante. A variação de sexo, que são as pequenas diferenças de vocabulário, modo de dizer determinadas palavras, que são diferentes no gênero feminino ou masculino. Por exemplo,
As meninas adoram dizer assim, né? Ai, que lindinho, tudo no diminutivo. Já os homens já são mais brutos, né? Ah, que legalzão, né? Aí o aumentativo bomba ali pro gênero masculino. A variação social, também de escolaridades, é um outro tipo de variação. Ela está relacionada à classe social e ao grau de escolaridade. Dependendo das oportunidades, não é possível dizer que alguém de classe baixa possui o mesmo vocabulário que alguém da classe alta ou de escolaridade maior. Mas isso também não é uma máxima. Isso não quer dizer que isso não possa acontecer, tá? Cuidado com isso. Relembrados esses conceitos, vamos observar então como esse assunto pode ser cobrado em uma questão do Enem. Vejamos. Pinhão sai ao mesmo tempo que Benona entra. Benona, Eurico, Eudoro Vicente está lá fora, e quer falar com você. Euricão, Benona, minha irmã, eu sei que ele está lá fora, mas não quero falar com ele. Benona, mas Eurico, nós lhe devemos certas atenções. Euricão, você que foi noiva dele, eu não. Benona, isso são coisas passadas. Euricão, passadas para você, mas o prejuízo foi meu. Esperava que Eudoro, com todo aquele dinheiro, se tornasse meu cunhado. Era uma boca a menos e um patrimônio a mais. E o peste me traiu. Agora parece que ouviu dizer que eu tenho um tesouro e vem louco atrás dele, sedento, atacado de verdadeira hidrofobia. Vive farejando ouro como um cachorro da moléstia, como um urubu atrás do sangue dos outros. Mas ele está enganado. Santo Antônio há de proteger minha pobreza e minha devoção. Neste texto teatral, né, como você pode ver naquelas entrelinhas bem pequenininhas, o emprego das expressões o peste e cachorro da moléstia contribui para. Então, olha aí, qual que é o uso da variação linguística aí nesse texto? A. Marcar a classe social das personagens, caracterizar usos linguísticos de uma região, enfatizar a relação familiar entre as personagens, sinalizar a influência do gênero nas escolhas vocabulares ou demonstrar o tom autoritário da fala de uma das personagens. Perceba que nessa questão fica evidente que o estudante precisa compreender que o gênero teatral seria uma reprodução do que acontece no cotidiano. Essas expressões caracterizam usos linguísticos de uma região. Logo, a resposta B é a correta. Aqui, o ponto-chave do Enem também está no conhecimento do autor. Normalmente, sobre quem ele escreve, qual é a sua intenção. Isso o ajudaria a fazer a diferença nessa questão, por exemplo, entre a resposta A e B. Além disso, será que no Nordeste essas expressões servem mesmo para marcar a classe social do falante? Chegamos então ao final desta aula. Espero que você tenha gostado e aprendido bastante. Resumindo, a língua não é uma só. Ela é heterogênea. Precisamos nos adequar às diversas situações de uso e o efeito de sentido que esse uso pode levar. Bom estudo a todos e até mais uma aula.